Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o PSV da Holanda tem planos de repatriar Memphis Depay. Será que o Corinthians precisa se preocupar? Te atualizo também sobre o reajuste e números atualizados do contrato entre São Paulo e Superbet. Para completar, a temperatura da negociação entre Palmeiras, Andréas Pereira e Fulham, a chegada de José Boto ao Rio de Janeiro, as negociações do Botafogo em busca de um novo técnico para o lugar do Arthur Jorge, a concorrência em relação a Júnior Santos, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e uma contratação cara feita pelo Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que já tem um camisa 10 contratado para 2025, trata-se de Daniel Júnior, o Danielzinho, jogador revelado na base do Palmeiras, com passagem por Cruzeiro e que recentemente vestiu as camisas de Vitória e América Mineiro. Deve usar a camisa 10 da Lusa, negócio fechado pelo empresário Diogo Silva da Web Soccer. Quero contar também que Gustavo Quinteiros, agora de forma oficial, é novo comandante do Grêmio. Até a imprensa argentina já dá como cravada essa negociação. O Fluminense, por sua vez, encaminhou o retorno de David Terans para o futebol uruguaio, mais especificamente para o Peñarol. Empréstimo de uma temporada, o Terans estava fora dos planos do tricolor carioca. Por sua vez, o Sport está perto de acertar com o Antônio Carlos, zagueiro que pertence ao Fluminense. Já o Ceará definiu a venda de Saulo Mineiro para o Xangai Port. O atacante, que fez papel importante na reta final da Série B, será reforço para o lugar do Oscar no time chinês. As duas últimas do giro de notícias contam que o Mirassol acertou a contratação do atacante Cleison, que disputou o último Brasileirão pelo Dourado, pelo Cuiabá, enquanto Wesley Gasolina, que não teve seu contrato renovado no Cruzeiro, é novo reforço do Atlético na Série B do Brasileiro e também no Campeonato Mineiro. Bora falar agora sobre a chegada de José Boto ao Rio de Janeiro. O novo diretor executivo de futebol do Flamengo foi oficializado no cargo. O Flamengo usou as redes sociais para confirmar a chegada desse cara, que começou como scout no Benfica, se tornou chefe de scout no clube português, foi responsável por várias das contratações que deram muito certo por lá, depois se mandou para o Shakhtar Donetsk, que também passou por outros clubes, vinha trabalhando num time pequeno da Croácia. Chega como homem da confiança do BAP e com a promessa de brigar por todos os títulos. Foi isso que o BAP disse em entrevista à Flá TV assim que desembarcou no Rio de Janeiro. Ele disse que o DNA do Flamengo é super vitorioso e que ele, BAP e Felipe Luiz pensam apenas em vitórias. Preciso te contar agora sobre mais um português na mira do Botafogo. Depois das experiências bem-sucedidas, mas que terminaram de maneira traumática com Luiz Castro e também com Arthur Jorge, o Botafogo mira suas atenções para Sérgio Conceição, treinador desempregado desde a metade do ano, quando decidiu não renovar contrato com o Porto. Por lá foram 7 temporadas, várias delas extremamente vitoriosas. Já dá para adiantar que vai ser um negócio extremamente complexo, porque o Conceição tem mercado no futebol europeu e não pensa em trabalhar no Brasil. John Textor vai precisar abrir os cofres, ou o bolso no caso, e mostrar bastante lábia para conseguir essa negociação. Vale lembrança de que o Arthur Jorge ainda não foi confirmado no Al Rayyan, mas o Botafogo já sabe que o campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro aceitou uma oferta do time do Catar e vai receber 3 milhões de reais por mês. Decepção do Textor com o comportamento do Arthur Jorge foi tão grande que o dono da SAF do Botafogo nem sequer fez uma contraproposta para tentar a manutenção do Arthur Jorge. E você pode cravar que vai virar um problema entre Botafogo e Arthur Jorge na justiça. Isso porque o Botafogo deve cerca de 17 milhões de reais ao treinador português por conta de prêmios alcançados com os títulos. E esse é mais ou menos o valor a que vai ter direito o Botafogo como compensação financeira do Al Rayyan pela quebra do contrato. Preciso te contar agora que Júnior Santos, atacante do Botafogo, virou alvo de uma disputa entre um clube brasileiro, o Atlético Mineiro, e um clube turco, o Trabzonspor. Importante contar que o Júnior Santos perdeu um pouquinho de espaço a partir de uma contusão séria que teve no Botafogo. Ainda assim terminou a temporada com 20 gols marcados e 4 assistências em 50 partidas. Especialmente com saídas consideráveis do fogão, dá para imaginar o Júnior Santos ocupando o papel de mais protagonismo para a temporada de 25, mas o Atlético Mineiro pensa em contratá-lo para o lugar do Paulinho, enquanto o Trabzonspor quer transformar o Júnior Santos em protagonista por lá.
Já havia contado para vocês na metade do ano que depois de propostas de Grêmio e Cruzeiro, o Júnior Santos teve um belo reajuste salarial e passou a ganhar na casa dos 700 mil mensais. Seu contrato também foi prorrogado até dezembro de 2027. Ele só sai se o Botafogo assim quiser, e o Textor tem relutado bastante com perda de jogadores que ele considera importantes. Bora falar agora sobre o Santos, que agitou o sábado do torcedor alvinegro com a compra praticamente sacramentada de Tassiano, atleta de 30 anos de idade que já defendeu o Santos em 2016 na oportunidade por empréstimo. Tassiano está sendo comprado do Bahia, confesso que achei a operação cara. 4,5 milhões de euros ou 32 milhões de reais por um atleta de 30 anos de idade. Mas, enfim, Santos buscando contratações depois de confirmar a chegada de Pedro Caixinha. Importante contar que o Santos nem vai precisar desembolsar esses 32 milhões de reais. É que o Peixe havia vendido há cerca de um ano um atleta, o Jean Lucas, para o próprio Bahia. E o Bahia ainda tem parcelas a serem pagas, nada atrasado, mas parcelas que estavam programadas, e vai haver um abatimento em relação a essa grana. O Santos não recebe o dinheiro, mas também não precisa pagar em relação ao Tassiano. Pergunta que eu quero deixar para você é: o investimento de 32 milhões de reais por um atleta de 30 anos de idade compensa o Tassiano? Essa bola toda, já uso o espaço para comentário, e para te ajudar a tomar essa decisão, vale a lembrança de que o Tassiano disputou, sob o comando de Rogério Ceni no Bahia, 60 partidas com 15 gols marcados e mais 5 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre uma venda milionária no Internacional. Nas últimas horas, o Colorado e o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita confirmaram a transferência de Gabriel Carvalho, meio atacante de só 17 anos de idade, operação de 16 milhões de dólares fixos, mais 6 milhões de dólares em bônus. Ou seja, o Inter já fechou um negócio de 99 milhões de reais e ainda pode faturar mais 37 milhões de reais com performance. Importante contar que o Colorado é dono de 80% dos direitos econômicos e que vai ter o Gabriel Carvalho pelo menos até a metade do ano que vem, quando o jogador completa 18 anos de idade e pode se transferir para a Arábia Saudita. Jogador de enorme potencial, de muita qualidade e que vai ajudar certamente a salvar um ano financeiramente trágico para o Internacional, além da questão envolvendo a enchente, com prejuízo sem precedentes. O Internacional também teve muita dificuldade em vender atletas e gastou bastante com contratações. Até por conta da saída do Gabriel Carvalho, é possível que o Wesley não precise mais ser negociado, embora o Internacional vá fazer uma série de ajustes no elenco. Thiago Maia pode ser repassado para o Santos. Em troca, o Peixe assume tudo que o clube deve para o Flamengo. Há uma possibilidade também de o Wanderson ser negociado. O Inter ainda tem uma bolada para pagar em relação à compra do atacante. Outro que está de saída, Lucas Alário, negociações avançadas com o Estudiantes de La Plata. Preciso falar agora sobre Memphis Depay, que virou alvo do PSV da Holanda. O jogador tem uma baita história no PSV, foi lá que ele começou com apenas 13 anos de idade e foram quase 9 temporadas até ele correr o mundo em clubes super importantes. Mas o torcedor corintiano não precisa ficar preocupado. A ideia do PSV não é contar com o Memphis Depay agora. O clube holandês já sabe de todo o carinho e amor que o Memphis tem desenvolvido no Corinthians. A ideia é que quando ele deixe o Corinthians, possivelmente em junho de 2026, quando se encerra o contrato, aí sim que tudo esteja programado para que o Memphis volte para sua casa. O interesse do PSV no Memphis foi confirmado inclusive pelo diretor do clube, o Marcel Brands. Essa informação foi publicada por um jornal holandês que cravou esse interesse e as aberturas de negociações. Como o Memphis tem todo o carinho do torcedor e está super adaptado ao Corinthians e à cultura de São Paulo, ninguém tem a menor preocupação de que ele possa sair por agora. Pelo contrário, o Memphis está ajudando o Corinthians a melhorar o time. É o Memphis quem trabalha nos bastidores para que o Yuri Alberto não aceite propostas da Inglaterra, e é o Memphis também quem trabalha nos bastidores pela contratação de Paul Pogba, jogador que se encaixou como uma luva no Corinthians, ganha 2 milhões e 900 mil reais fixos por mês, podendo chegar até 4 milhões de reais se metas por performance e também de marketing forem alcançadas. Preciso te atualizar agora sobre a temperatura na negociação entre Andreas Pereira, Palmeiras e Fulham. Palmeiras efetuou uma proposta de 20 milhões de euros para a compra do jogador em definitivo. O Andreas Pereira aceitou as condições sugeridas pelo Palmeiras, camisa 10, manutenção do atual salário, como o desconto no Brasil é menor do que na Inglaterra. O Andreas Pereira, apesar da manutenção dos 3 milhões de euros por temporada, teria direito a um salário maior. Mas a coisa emperrou no Fulham. O time inglês considerou a oferta de 20 milhões de euros baixa.
Mandei mensagem para um dos representantes do Andrés, e aí? Em que pé está essa história? Qual que é a temperatura? E a resposta foi, está morna. O Fulham não quer liberar o Andrés. E o Palmeiras já bateu 20 milhões de euros, que é um número bem alto, né? Fecha aspas, disse esse representante, não entendendo que há vazão para muita melhoria. O Palmeiras pode até considerar um pequeno reajuste na proposta, mas não deve ser suficiente para que o Andrés Pereira seja contratado. A tendência é que o Verdão tenha de buscar outras alternativas. O Andrés tem papel de protagonista no Fulham. Recentemente, o time inglês já havia recusado uma proposta do Olympique de Marselha de 25 milhões de euros. Com a curiosidade que em 2022 ele foi comprado do Manchester United por apenas 10 milhões de libras. O Andrés Pereira, que na atual temporada tem 16 jogos, 2 gols, contrato até junho de 2026. Bora fechar o vídeo com números exclusivos e oficiais do patrocínio do São Paulo com a Superbet para 2025. E dá para garantir que o tricolor terá um belo reajuste. Nessa atual temporada, o São Paulo teve direito a 52 milhões de reais por ano. Para o próximo ano, com a ajuda no pagamento dos salários do Oscar, com um reajuste já programado de ano para ano e também com um plus que o São Paulo vai ter direito por conta de ações que serão desenvolvidas entre o Tricolor e a Superbet durante a Florida Cup, dá para cravar que o São Paulo terá assegurados da patrocinadora Master 70 milhões de reais, que fazem dele, com alguma folga, o quarto clube com maior receita em patrocínio Master do futebol brasileiro. Tem mais, com todos os bônus, a receita do São Paulo com seu patrocinador Master pode alcançar até 90 milhões de reais. De 52 milhões para 70, um acréscimo de 18 milhões de reais de uma temporada para outra. Vale a lembrança de que a Superbet se comprometeu a pagar 13 milhões de reais por ano do salário do Oscar. Se a gente incluir o 13º, dá para dizer que 1 milhão por mês a que terá direito o Oscar será pago pela patrocinadora. O São Paulo vai ficar responsável por outro 1 milhão e 300. O reajuste já estava previsto em contrato. Essa questão da Florida Cup também foi acertada pelo departamento de marketing do Tricolor, que está bastante satisfeito com o acordo junto à Superbet. Somente o Flamengo com 115 milhões de reais por ano, o Corinthians com 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras com 100 milhões de reais por ano tem patrocínios Master superiores ao do São Paulo. O Tricolor garante que esses números que eu citei, todos têm bônus previstos em contrato. Então, o São Paulo entende que o mais justo seria comparar esses números citados de outros clubes com os 90 milhões a que terá direito o São Paulo também com bônus. Só para completar a última, o São Paulo ainda tem um diferencial em seus bônus com a Superbet. Quase todos os seus concorrentes só recebem bônus em caso de títulos. Ganhou o Campeonato Paulista, um bônus pequeno. Ganhou o Brasileiro, um bônus maior. Ganhou a Libertadores, um bônus bem legal. No caso do São Paulo e da Superbet, há bônus por títulos, mas há também prêmios por participações em fase. Então, se o São Paulo chega à semifinal do Paulista, tem uma grana garantida. Se o São Paulo avança, por exemplo, para as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, também vai avançando e ganhando mais dinheiro. Então, é possível afirmar que o São Paulo não precisa ser campeão para que bônus sejam alcançados nesse contrato com a Superbet. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar a notícia. Tchau!